refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. Meu saravá a todos. Mais uma vez, programa Minha Fé. E o tema de hoje eu trouxe como uma forma de esclarecer um pouco mais aí acerca de algumas situações que acontecem e que não têm relação com a religião de Umbanda. E o tema, então, é a oferta do axé. O que eu quero dizer com a questão da oferta do axé? Bom, hoje na mídia é muito comum a gente observar algumas pessoas oferecendo serviços, né, religiosos, e muitas vezes nomeando esses serviços religiosos como amarração amorosa, traga o seu amor em 7 dias, destruição de inimigos, pactos de riqueza. Bom, são inúmeras as ofertas que a gente vê, muito presente nos dias atuais aí. E com isso, muitas pessoas acabam misturando as questões de entender o que é Umbanda e o que é outra denominação religiosa. Esse tipo de oferta que a gente vê, e bem comum isso na mídia hoje em dia, essas ofertas, nada tem a ver com a Umbanda. E eu digo isso com propriedade, né? Desde da menção que a Umbanda sempre traz aí nomeando como prática da caridade. E essas ofertas de amarração, de pacto, enfim, de inúmeros tipos de ofertas para trabalhos religiosos, como eu falei, não tem relação com a Umbanda, elas têm muito também de nomear entidades, espíritos umbandistas, que também trabalham na Umbanda, não vou dizer espíritos umbandistas, mas que também trabalham na Umbanda, como Exus, Pombagiras, como sendo os responsáveis por fazer esse tipo de trabalho, né, de serviço. E eu gostaria então de esclarecer nesses pontos sobre essa questão. Quando a gente fala em entidades, né, espíritos incorporantes, Exus, Pombagiras, que para a Umbanda são guardiões, né, guardiãs, são espíritos de proteção, são espíritos de limpeza, não tem nenhuma relação com espíritos negativos. Usa-se esse nome, Exu, Pombagira, e muitas vezes acaba sendo usado erroneamente. E colocando em cima dessa linha, né, de trabalho, toda a responsabilidade por algumas questões ligadas aí a essas ofertas, né, de amarração, destruição de inimigo, pactos de riqueza, né? Então faça o trabalho para poder amarrar o seu amor ou trazer seu amor de volta, toda essa situação. Como se, né, e aí eu entro na situação para explicar um pouco relacionando a Umbanda, por quê? No meu entendimento, aqui eu não quero ser o dono de uma razão, mas no meu entendimento, né, como dirigente umbandista, as entidades, espíritos, independente de estar trabalhando numa outra denominação religiosa, seja de Quimbanda, seja na magia, enfim, seja qual for o nome desse grupo que vai querer se dar aí, né, para mim, espíritos como, vamos dar um exemplo aqui, né? Como seu Tranca-Ruas, como seu Sete Encruzilhadas, como Maria Padilha, Maria Mulamba, enfim, eu podia, na verdade, nomear vários Exus e Pombagiras aqui. Quando a gente fala dando um nome, a gente já automaticamente coloca esse nome como responsável por algo. E esse nome, ele tanto é usado na Umbanda, quanto na Quimbanda, quanto também em outras denominações. Mas não se esclarece, né, a que espírito está se falando, né? Quando a gente fala em um nome como esse, Tranca-Ruas, Maria Mulambo, Maria Padilha, a gente está falando o nome de uma falange, de uma linha inteira de espíritos, que carregam um nome
como se fosse um sobrenome, né, de uma família inteira. Isso não quer dizer que todas as situações que acontecem em torno dessas questões, dessas ofertas, tem a ver com os mesmos espíritos, né? Então, para mim, né, espíritos que aceitam esse tipo de negociação, né, por algum pagamento, né, de uma oferenda que seja, para poder, por exemplo, aqui vamos relacionar aqui para que a gente possa entender, né? Um espírito que aceita um trabalho com pipocas, enfim, com frutas e outras coisas mais, que eu não quero entrar aqui também no assunto e às vezes também ser criticado, né, pelo fato de dizer, ele tem preconceito contra tal atitude ou tal fundamentação ou tal tipo de trabalho, né? Não é isso. Mas um espírito que aceita, né, um pagamento por uma cachaça, por um charuto, por alguns elementos ali de uma oferenda para destruir alguém, né, um trabalho para destruição, como se diz, para destruir alguém, um espírito que aceita esses elementos para isso, a gente não pode reconhecer que esse espírito realmente está ancorado aqui no conhecimento umbandista, né, da prática da caridade, e que está realmente atrelado às leis divinas. Do princípio que se Deus, né, Oxalá, para nós, né, é amor, de nada tem relação a questão da destruição, né, de outra pessoa, por mais que a gente tem aí também as questões das pessoas, uma talvez não ter uma afinidade com a outra. Isso não justifica. Não justifica eu querer o mal da outra pessoa e não justifica, não é cabível um espírito evoluído, né? De certa forma, quando eu falo espírito evoluído, eu falo com propriedade, porque se esse espírito não tem a necessidade de vir a reencarnar de novo, né, como nós, que estamos aqui ainda estagiando, então, de certa forma, esse espírito, sim, é mais evoluído do que eu. Então, por ser evoluído, não é cabível de entender ou de compreender que ele aceite esse tipo de pagamento, de oferenda, para causar destruição de alguém. Ou para fazer uma amarração amorosa, né, obrigando uma outra pessoa, que talvez não tenha o afeto por uma outra pessoa, a se juntar, a se unir, simplesmente por um trabalho, por uma magia. Não é concebível entender que espíritos evoluídos trabalhem para esse tipo de situação. E dessa forma, como eu estou dizendo, já não é cabível entender e compreender isso. Imagina, então, nós pensarmos que espíritos evoluídos aceitem essa barganha, né, ou trabalhem para mim, né, porque quem recebe o pagamento, não estou falando aqui das questões que ligam as pessoas muitas vezes a viver, ter a remuneração através de trabalhos magísticos, mas eu estou falando assim, não é cabível entender que eu receba pagamento para que um espírito trabalhe para mim e faça algo de negativo para alguém. Com isso, eu estou dizendo que esse espírito, de certa forma, está agindo de uma forma como se fosse um escravo, no qual eu, quem recebo o pagamento pelas situações, né, que foram oferecidas ali, e ele recebe ali alguns elementos, alguns mantimentos para aquela oferenda ali, para que ele possa executar esse trabalho para mim. Então, de nada tem relação esse tipo de oferta, né, oferta do axé, que eu quis trazer esse tema, de nada tem relação com a Umbanda. A Umbanda não tem nada a ver com esse tipo de anúncio, né, que se faz. E eu não estou aqui para preconceitualizar, porque muitas vezes na mídia acontece esse embate, um falando, né, da denominação religiosa do outro, dizendo que não concorda, o que não é certo. Aqui eu não estou para apontar o que é certo ou o que é errado. Aqui eu estou para relacionar o que eu faço na Umbanda, o que é a Umbanda, com aquilo que muitas vezes se prega na mídia, e muitas pessoas, por desconhecer a religião de Umbanda, acabam misturando tudo isso e dizendo que isso também é de Umbanda.
Então, a Umbanda não tem relação com esse tipo de oferta, né? De destruição, de amarração amorosa, né? Enfim, de pactos de riqueza. Se fosse tão simples assim, não haveria mais pessoas, na verdade, em situação de pobreza, né? Porque bastaria um pacto para todo mundo estar aí, então, bem, né? Financeiramente. Ninguém passaria por nenhum tipo de problema. Então, essa a oferta ilusória de ganhos, né, que muitas vezes não são tão fáceis de se alcançar, porque existe uma mudança que tem que acontecer interior, tem que uma mudança acontecer na própria pessoa para que ela possa resolver os seus problemas, seja amoroso, seja financeiro, que não é através de algo que se possa comprar, né, no comércio normal e aí resolver os seus problemas. Não, é algo interior. Então, a Umbanda trabalha muito a questão da evolução do espírito, né? Ela trabalha muito as questões ligadas à orientação e também o entendimento das pessoas relacionado a qual é o papel dela no todo, né? Qual é o papel do ser humano dentro da filiação divina. De que forma ele pode alcançar o seu melhor e pode se aproximar dessa filiação divina. Então, se a gente for pensar dessa forma, não existe relação nenhuma com a Umbanda, esse tipo de oferta que se faz hoje na mídia, né? E muitas vezes as pessoas acabam entrando num terreiro de Umbanda e perguntando, vocês fazem amarrações? Né? E a gente tem que então explicar, né? Não, a gente não faz amarrações, a gente não trabalha para nenhuma questão negativa, a gente não faz trabalhos para o mal. Então tem que explicar tudo isso, porque o que aparece na mídia não há uma explicação evidente, não. O que se faz, amarrações amorosas e tudo mais, é uma denominação tal. Né? Eu acho que gostaria que fosse bem compreendido, que as pessoas colocassem, quando fosse fazer uma oferta, colocassem realmente qual é a denominação que está se utilizando, né, para aquele tipo de trabalho e explicasse o porquê. Eu sei que para explicar algo é preciso entendimento, é preciso estudo, é preciso, mais do que nunca dentro da parte religiosa, a prática mesmo, né, o exercício da fé. Né? Então é isso que vai te dar realmente uma experiência. E eu não estou falando aqui também sem conhecimento de causa, até pelo fato de que também a Umbanda se utiliza de oferendas, né, de frutas, flores, enfim, sementes, né? Se utiliza dessas oferendas e tem um conhecimento acerca dessas oferendas, do porquê dessas oferendas. Eu estou aqui falando que é inaceitável, muitas vezes, identificar um espírito, muitas vezes acaba sendo colocado como Exu Pombagira, né? Em função de aceitar um trabalho magístico, né, uma oferenda em si, com alguns elementos como pagamento por fazer algo negativo, como uma amarração, como algum pacto, né? Então não é cabível eu usar um nome, pelo menos para o entendimento umbandista. Não estou dizendo que seja uma outra denominação que utilize de alguma forma, mas tem que explicar qual é o espírito que aceita esse tipo de situação. Mas não é da Umbanda, né? Não é o Exu Pombagira que conhecemos da Umbanda, né, que aceita esse tipo de pagamento. Né? Agora, os elementos utilizados para a Umbanda, a gente sabe disso, a gente utiliza as oferendas, cada elemento a gente sabe que existe uma contraparte espiritual que também vibra, né, que também é energia. Essa contraparte espiritual desses elementos, seja de sementes, seja de frutas, seja de flores, né? Cada composição, essa química, através também da sua fé, através, na verdade, do seu pensamento, através da nossa energia magnética, né? Através do desprendimento dessa energia mental que o médium, que dirige aquela situação daquele trabalho em si, consegue movimentar junto ao guia espiritual. Toda essa química, todo esse trabalho, toda essa energia unida num propósito, ela sim vai alcançar um intento de alguma coisa, né, para benefício de alguém. De uma ordem natural, de uma ordem a reconstituir algo que talvez esteja bloqueando e que se tornou quase que físico, né? Algo que se tornou denso, está aglutinado aí num corpo físico da pessoa, e para que possamos então passar uma boa energia e para que possa reconstituir algo que está negativo, utilizamos de alguns elementos e através dessa oferenda, na manipulação junto com os espíritos, se alcança
né, o objetivo aí de limpeza, o objetivo de energização, o objetivo de proteção, né? Então, são diversas formas, vamos usar assim, para que a gente possa estar trabalhando através das oferendas, reconhecendo essas energias. Agora, não é questão de dizer que pagamos um espírito para fazer algo para nós. Senão, na verdade, aqui a gente estaria dizendo que nós mandamos, né, daqui para lá. Mandamos no plano espiritual, mandamos no espírito, mandamos numa entidade que deveria ser a nossa orientadora. E é a nossa orientadora. Então, não é cabível dizer que a gente vai pagar algo a uma entidade para ela fazer algo. Na verdade, a gente manipula energias para nosso uso e para uso também para algumas pessoas que precisam dessa ajuda. E essas entidades, esses espíritos orientadores, eles vão manipular junto tudo isso para utilizar para nós e não para eles. Não existe, por exemplo, o próprio espírito vai se alimentar ou comer daquela oferenda. Não há como conceber esse tipo de pensamento. Então, hoje eu vim mais para trazer essa orientação e relacionar que Umbanda é a prática do espírito para a caridade. De novo, sempre vou bater na mesma tecla e dizer que todo tipo de oferta do axé, todo tipo de oferta que seja para destruição, que seja para pacto, que seja para qualquer outra situação negativa, ela não tem relação com Umbanda. E aí, muitas vezes ainda vai acabar tendo um certo preconceito, né? Dessa forma, dizendo assim, mas ele não pode estar falando de uma coisa que talvez ele não faça, né? Ou que talvez eu não utilize, nesse caso, ou que talvez eu não conheça, né? Ele não pode estar falando desse tipo de magia, né? Dessa oferta do axé, de amarrações, se ele não pratica, né? Só quem faz poderia falar a respeito. E eu entendo e compreendo e dou razão até certo ponto, porém, existe uma situação onde está muito evidente na mídia falar abertamente sobre coisas negativas, sobre fazer o mal, sobre destruir, sobre trabalhos para causar transtornos. É muito comum falar isso. Hoje você pode abrir a internet e procurar por vídeos que muitas pessoas estão lá, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, não estou criticando quem faça, né? Cada um faz da sua forma, professa a sua fé da sua forma, mas que às vezes as pessoas estão lá dentro de um cemitério falando que estão naquele momento fazendo um trabalho para destruir inimigos, né, para amarração amorosa dentro de um cemitério. E aí muitas vezes até relacionam, né, muitas vezes também dizendo que estão fazendo um trabalho para muitas pessoas ali. Esse tipo de atitude está muito presente na mídia. Aí quando vem alguém para falar e dizer, olha, entendo, né, que existem várias denominações, mas isso não faz parte da questão religiosa de Umbanda, que eu estou falando sobre a Umbanda. Isso não é da Umbanda. Isso não é para a Umbanda, isso não tem relação com a Umbanda, porque eu falo também tudo isso com propriedade, né? Por conhecer a parte espiritual umbandista, por trabalhar muitos anos dentro da parte umbandista, por ser dirigente de duas casas, uma em Farroupilha e uma em Caxias do Sul, vim de uma raiz também bem antiga, né? Então eu estou falando isso com propriedade, né? No qual as pessoas se identificam muitas vezes como umbandista, fazem situações que muitas vezes não têm relação nenhuma com Umbanda, e nós, quando viemos a público, então, se manifestar e explicar sobre a Umbanda, aí parece que nós estamos preconceitualizando contra aqueles que vão na mídia apresentar sem nenhum pudor as questões aí desse tipo de oferta, né, negativa. Então, por que a gente não pode falar? Por que não se pode falar do que a gente acredita e aquilo que é verdade acerca da Umbanda, enquanto que muitos manifestam muitas situações negativas e muitos são aplaudidos, né? Muitos ainda acham que tudo isso é bom, né? É produtivo. Então, partindo do princípio, vamos deixar de lado aqui a questão religiosa. Partindo do princípio, se um ser humano viesse, uma pessoa, né? Vamos botar ser humano, botar uma pessoa, viesse a público e falasse assim, olha, eu vou destruir fulano de tal. Essa pessoa ia ser considerada uma pessoa boa ou uma pessoa ruim?
Aí, quando vem a público, muitos relacionando a questão religiosa, dizendo assim, faço destruição, faço amarração, parece que se tornou comum e normal. Então, esse tipo de atitude não dá para entender. Eu acredito que eu coloco da mesma forma a pessoa que se manifesta e se manifestaria e falaria assim, ó, eu vou destruir fulano, que seria uma pessoa que realmente ia ser vista por todos como negativa. E essa pessoa cabível também, né, cabível no nosso mundo normal das pessoas aqui, né, cabível de algum tipo também de represália, né? E até mesmo, muitas vezes, pagar pela situação aí, né, judicialmente. Aí, quando as pessoas falam da parte negativa, utilizando da questão espiritual, parece tudo normal. Aí quando vem alguém explicar sobre a sua denominação, dizendo que não faz esse tipo de atitude, muitas vezes daí muitos vão relacionar dizendo assim, ele tem preconceito contra tal, contra isso, contra aquilo. Não é nenhum preconceito, cada um faça da forma que bem entende, do jeito que sempre aprendeu, da forma como acha que é correto. Porém, é preciso explicar o que está fazendo e qual tipo de denominação é responsável por isso. Eu acho que tem que sempre dar nome aos bois, né? Tem que saber dizer assim, eu faço tal denominação, faço parte de tal denominação. Então, por isso, nossa denominação faz dessa forma, porque o fundamento é esse. Mas simplesmente deixar no ar, vai acontecer o quê? Pessoas vão bater lá na porta de um terreiro umbandista achando que vão fazer a mesma coisa, que vão pedir a mesma coisa, e que na Umbanda também se faz a mesma coisa. E aí vem o preconceito das pessoas para com a Umbanda, porque daí é colocado todo mundo na mesma panela. Então, eu quis trazer isso à tona para entender, para se fazer entender o que realmente é a Umbanda, que não tem nada a ver com esse tipo de situação, tá? Então, embora seja um ritual religioso, e aqui eu relacionei algumas situações de trabalhos, ofertas, né, que se faz na mídia sobre amarrações, sobre destruições de inimigos e tudo mais, embora tenha tudo isso, muitas pessoas dizem, mas eu estou fazendo um ritual religioso, né, muitas vezes em vias públicas e tudo mais, mas aí tem lá uma foto de uma pessoa, né, em cima de um trabalho, com uma questão negativa, com uma situação toda. Isso não é cabível, não é uma relação espiritual positiva, obviamente negativa. E aí existe a questão de dizer, e de novo reforço, né? Nem um espírito evoluído fará um tipo de trabalho ou aceitaria um tipo de trabalho desse feitio. Porque se ele é evoluído, não tem necessidade de ser mandado por mim. Um mero estagiante aqui, aprendiz ainda aqui do outro lado, e que ainda não evolui a tanto quanto ele está evoluído, né? Não compreendo tanto. Ele é meu orientador, como eu posso mandar um espírito? Como eu posso pagar um espírito para fazer algo de negativo? Como um espírito, por exemplo, exemplificando aqui, aceitaria apenas por uma garrafa de cachaça, aceitaria fazer o mal para alguém? É inconcebível isso. Até mesmo se fizesse uma pergunta para qualquer um de nós, tá? Para mim mesmo. Você aceitaria uma garrafa de cachaça para fazer o mal para alguma pessoa? Obviamente que não. Então, por que muitas vezes as pessoas não compreendem que espíritos evoluídos não têm esse tipo de atitude, não pensam dessa forma e não são mandados por nós? Nós aprendemos muito com o plano espiritual. E hoje em dia se vê bastante as pessoas se acharem donas, da verdade, dos espíritos que ali trabalham. Donas, ter propriedade, né, sobre esses espíritos. Que é um grande engano, né? Então a gente não faz, a gente não dá algo a um espírito que já tem. Então essas questões a gente acaba observando e acaba chateando, né? Desse tipo de situação que eu quis trazer, na verdade, falando sobre a oferta do axé, né, muito comum nos dias de hoje, e aqui não estou, de novo, salientando, falando que isso não tem relação com Umbanda. Alguém pode, talvez, discordar, isso é natural, e pode também aí ficar aberto espaço para vir falar, né, sobre algo que acha e como acha, e explicar para a gente que é leigo, né, muitas vezes nesse tipo de situação, qual é a verdade em cima desse tipo de atitude. Até porque também eu gostaria de até então falar um pouquinho também acerca do que se vê hoje, né, o que é comum nos dias de hoje. A gente vê muito um crescimento grande de pessoas se formando, né,
novos dirigentes, babalorixás, pais de santos, mães de santos, como queira chamar, né? Abrindo casa, né? Parece que abriu uma fábrica, né, de pais e mães de santo. Então parece que isso é muito normal. Hoje não se tem mais tempo para poder se preparar uma pessoa para ser um dirigente espiritual, né, um pai ou mãe de santo. Hoje a pessoa tem muitos lugares, não estou generalizando, né, todos, mas tem muitos lugares que você vai bater na porta, se você pagar, amanhã você já é um pai de santo, uma mãe de santo, sem conhecer nada, sem saber nada, apenas porque você paga por um axé. E isso se tornou comum nos dias de hoje, né? Um dia você já pode já estar como pai e mãe de santo, né? 1 mês, 2 meses. Não espera-se mais aquela questão do pé no chão, da experiência, do tempo de aprendizado, né? De vivenciar alguns tipos de obrigações, de alguns tipos de ensinamentos. Não se tem mais esse tipo de olhar em cima, preparar a pessoa para que ela possa realmente assumir uma responsabilidade, né? Então parece que se estendeu uma situação que parece que está se fabricando, né? Pais e mães de santo, e muitas vezes despreparados, e aquilo acaba sendo negativo, sim, eu vejo como negativo, porque isso acaba fazendo, se tornando uma situação que lá na frente vai refletir cada vez mais negativamente para a religião de Umbanda, porque pessoas despreparadas não conseguem levar adiante um trabalho sério, né? Umbanda é coisa séria para gente séria. E é preciso preparar, é preciso ter experiência. E eu estou falando aqui com conhecimento de causa umbandista. Não estou relacionando a outra religião, né? Mas tenho no meu pensamento que no mínimo 7 anos a pessoa tem que ter o aprendizado, o exercício, a prática, o estudo, o empenho, para que, se for assim possível, e se assim o dirigente espiritual, né, achar por bem, por mérito e não por pagamento, né, se tornar um dirigente de um grupo, um orientador, um pai ou uma mãe de santo. Aí sim. Mas o que se vê hoje não é isso. O que se vê hoje é uma proliferação de pais e mães de santo, e muitas vezes inventando situações e enganando muitas pessoas, né, que estão ali buscando uma orientação e querendo realmente evoluir, querendo aprender, e essas pessoas acabam se utilizando muitas vezes dessas pessoas frágeis, né, que chegam até a sua casa. Então, eu acho que isso deveria sim ser revisto, né? As pessoas, antes de entrar de uma casa umbandista, deveriam perceber primeiro, conhecer o que é a Umbanda, conhecer qual é o trabalho umbandista, qual é a forma que ela trabalha, né? Conhecer o mundo primeiro, o mundo umbandista, para aí sim, então, adentrar um espaço religioso. E aqui também posso deixar para as pessoas que querem conhecer a Umbanda, que quando vocês forem procurar uma casa e alguém disser para vocês assim: olha, você tem que fazer parte, porque se você não entrar para a religião, as coisas vão dar errado na tua vida, né? Então as entidades estão querendo que tu venha para dentro da religião, que tu tem que fazer, porque senão as coisas vai acontecer algo ruim para ti. Isso é uma mentira, tá? Porque as pessoas que chegam na Umbanda, elas chegam de 2 formas, né? Pelo amor ou pela dor. Mas não pela dor de alguém causar a dor para ela ou o medo para ela, para que ela possa entrar na religião. Não é isso. E nenhum espírito, né? Nenhum espírito orientador da Umbanda, ele obriga ninguém a entrar. Você entra porque você realmente precisa em algum momento. Você é levado pela dor, uma circunstância na sua vida, e a partir depois daquela dor, você encontra uma religião que te ampara. E te amparando faz com que tu tenha amor por essa religião. E aí existe se descobrir, né, como parte daquela religião. E aí você fazer parte. Aí o caminho pela dor, né? E o caminho pelo amor é você ter esse afeto, é você já ter uma missão que lhe leve até a Umbanda e você entrar na religião de Umbanda. Mas não por uma obrigação. Deixando bem claro que a Umbanda não obriga ninguém. Se alguém estiver obrigando alguém a fazer parte, senão algo vai dar ruim ou vai ficar negativo na sua vida, está sendo enganado. Então,
mais uma forma também de conhecer a casa, né? A casa que muitas vezes você vai bater e ela diz que faz a amarração, que faz demanda, que faz coisas ruins para as pessoas, esse tipo de casa não pode ser denominada como umbandista. Então aí você também reconhece que é um terreiro de Umbanda. Quando alguma entidade, não, né? Entre aspas, né? Alguém fala que vai causar o mal ou que vai, enfim, cometer uma situação negativa. Então isso também não é Umbanda, certo? Eu queria deixar isso claro, né? Levantar esses pontos para que a gente possa desmistificar a Umbanda e também levar o que é a Umbanda de verdade para que as pessoas não se enganem, tá? E aqui também, já de antemão, dizer assim, a Umbanda oferece o caminho para que o ser humano se encontre, evolua como ser humano, como espírito. A Umbanda lhe oferece uma oportunidade de ancorar, na verdade, na família espiritual, né? Que te leve realmente a uma relação com Deus maior, né? Com o Olorum. A Umbanda te leva a experimentar esse contato amoroso, esse contato de energia vibracional com as entidades de luz, com entidades que realmente detêm uma energia do bem. A Umbanda lhe faz sentir melhor como ser humano e lhe coloca como parte de um todo criado por Deus. É isso que a Umbanda oferece, mas parece pouco para alguns que muitas vezes querem algo emergencial e físico para agora, só para esse momento, não para uma eternidade, não para um caminho inteiro. E já encerrando, né, caminhando para encerrar então esse nosso bate-papo, né, de agora, eu queria também já levantar para que uma próxima oportunidade a gente falar um pouco mais, né? Todo mundo retornando lá em cima, quando eu falei que entidades denominadas Exus e Pombagiras, que para a Umbanda são a proteção de uma casa, são na verdade os sentinelas, são aqueles que fazem a limpeza, são aqueles que nos guarnecem, né? Então são os policiais do astral. Ele não, de nada tem em relação, né, com o demônio, né, ou o diabo, né, que se católico como muitos compreendem, né? Então Exu e Pombagira para a Umbanda, eles são trabalhadores policiais do astral, né, e que nos levam à proteção, o abrimento de caminho e nos levam também à motivação, né, à energia vital do nosso dia a dia. Então, ele nada tem relação com o que falam acerca de demônios e tudo mais. Isso são criações, né, para culpar alguém, que o ser humano sempre tem essa questão de culpar alguém externo para não poder, não precisar olhar no espelho, tá? Então, de uma outra oportunidade a gente pode vir a falar sobre os Exus na Umbanda. O meu saravá a todos, um grande abraço a todos que estão assistindo, e fica aqui o convite também para que possam aí também fazer os seus questionamentos, né? Fiquem à vontade também para botar os seus comentários aí embaixo, naquilo que for possível eu vou responder, né? Fiquem à vontade para poder perguntar algo acerca desse assunto e também a gente vai responder, e também fica aberto aqui para entrar em contato para que se possa numa oportunidade também falar, né, sobre as questões magísticas e espirituais que talvez, né, muitas pessoas queiram colocar aqui para que as pessoas conheçam, certo? Um grande abraço, né? E meu saravá a todos. Refletiu a luz